Recentemente, eu vi um clássico filme de terror da Netflix. E eu me recuso a comentar aquela porcaria aqui no canal. Só que uma coisa me chamou muita atenção, porque o filme lá pro final, spoiler, insiste em um argumento de que italianos não fazem filmes de terror? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos adentrar um teatro que é marcado pelo drama, pelo caos e pela morte. Hoje a gente vai comentar um pouquinho o filme O Pássaro Sangrento, de 1987, abrindo mais uma frestinha para as várias interpretações do horror ao redor do mundo em mais um Planeta Terror. Mas antes da gente ser perseguido por um lunático foragido do hospício, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e também me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Pois bem, para quem insiste em dizer que italiano só produz giallo, eu preciso apresentar a vocês um filminho de 1987 que eu assisti recentemente e que me deixou em completo estado de delírio. Perdão pelo trocadilho. Mas para falar dele, é importante definir uma coisinha aqui. O título original do filme em italiano é Deliria. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele acabou recebendo o título Stage Fright, e também Stage Fright Aquarius. No Brasil, a situação ficou ainda mais fora de controle, porque aqui o filme ficou conhecido por dois títulos. Primeiro, O Pássaro Sangrento, e depois Delíria, Pavor em Cena. Ao todo perdi a conta de quantos títulos, mas para deixar suave, para deixar tranquilo para todo mundo, eu vou me referir ao filme como O Pássaro Sangrento, só porque eu acho um título muito chique. E vez ou outra, eu vou falar o título original do filme, Delíria, só porque eu sou uma pessoa muito culta e complexa, tá bom? Então tá bom. Esse filme foi dirigido pelo Michael Soavi, que, para quem não sabe, é um protegido do Dario Argento. Ele, inclusive, trabalhou na produção de vários filmes do Argento como assistente, como, por exemplo, Tenebre, de 1982, e também Terror na Ópera, que também saiu em 1987. Então, com um padrinho desses, oportunidade não faltou para ele começar a produzir seus próprios filmes. O famoso Sugar Daddy. Inclusive, se tiver um aí querendo financiar meus filmes, entre em contato, querido. A trama é bem simples. A gente entra num teatro e conhece uma trupe que está se preparando para a estreia de uma peça. Essa peça, inclusive, vai ser sobre um assassino misterioso que usa terno preto e uma cabeça de coruja. Só que as coisas não estão nada bem. Tá todo mundo à beira de um ataque de nervos, o diretor é um grandíssimo de um pau no cu, e a protagonista, a atriz principal da peça, só se fode. Durante o ensaio, essa atriz acaba torcendo o pé, e aí a melhor amiga dela leva ela até um hospital psiquiátrico com a desculpa de: ai, mulher, eles devem ter um médico lá pra cuidar dos doidos, então deve ter um pra cuidar de você também. E por incrível que pareça, ela realmente é tratada lá. Só que quando elas vão embora, elas acabam sendo perseguidas pelo Irving Wallace, que era um antigo ator que acabou encarcerado ali por ter ficado biruta e matado a própria esposa. E aí, assim que as duas voltam pra continuar o ensaio, esse lunático entra no teatro junto com elas e começa seu frenesi assassino. E tudo isso enquanto ele pega a fantasia do próprio assassino da peça. Porque afinal de contas, homicida sim, mas homicida com estilo. Então a gente acaba tendo tudo aquilo que a gente já espera de um filme slasher. Sangue pra todo quanto é lado, tripa voando, gente aleatória morrendo, gente importante morrendo, e esse assassino ficando cada vez mais criativo e mais sombrio. E tudo isso sobre os holofotes dramáticos dos palcos de teatro. Vamos começar dizendo que esse filme se comunica diretamente com a minha alma e com todas as minhas preferências estéticas. Tem peruca falsa, os diálogos não fazem o mínimo sentido, os personagens têm todos a profundidade de uma poça de lama, mas ai, que saudade de filme assim, viu? Eu acho que a gente tá tão imerso em uma época onde todo filme de terror precisa ser super conceitual, precisa ser muito intelectual e tem que ter espaço para discussões políticas e crítica social foda. E eu sinto falta de um filme assim,
que seja estúpido, mas que consiga fazer eu me divertir horrores e não pensar muito nisso. E não me entendam mal, eu não tô dizendo aqui que a arte não tem que ser política e que a gente não tem que tocar em pontos importantes em filmes e em outras produções midiáticas. Mas ao mesmo tempo que eu acho isso muito importante, eu também gosto de desligar minha cabeça de vez em quando e viver como um homem heterossexual fã de Transformers. E vendo esse filme, eu me senti muito contemplado. Ele não chega a ser aqueles filmes que é tão ruim que é bom. Na verdade, eu realmente considero ele um baita filme, sem ironia, sem sarcasmo, sem deboche. Só que ao mesmo tempo, ele te propõe diversão pela diversão e não te exige muito mais do que isso. E se isso não é o bastante para você assistir, assista pelo visual. O Michael Soavi é um diretor que eu tô conhecendo aos poucos, a gente tá ficando meio íntimo. E eu acho muito bacana como aqui ele incorpora elementos teatrais em um filme que essencialmente é sobre teatro, é sobre faz de conta. Por exemplo, sabe todo o rolê da menina que leva a outra pro hospital psiquiátrico para ser tratada? Pois é engraçado que nesse filme isso nunca é levado a sério, mas ao mesmo tempo é um dos únicos momentos onde a gente sai de vez dessa atmosfera teatral. Só que toda a situação nesse hospital psiquiátrico é tão desconfortável que só parece o começo de um pesadelo. E eventualmente acaba virando um. No mais, eu sou super cadelinha de assassinos que têm visuais marcantes. Eu não gosto de slasher onde os vilões são completamente sem graça. Se você vai matar um monte de gente, o mínimo que você pode fazer é caprichar no look, né, fofo? Porque se eu quiser ver gente feia e mal vestida cometendo crime, eu ligo na TV Planalto. E o assassino desse filme é bem marcante. A gente nunca tem uma explicação exata sobre o porquê essa peça é sobre esse homem-pássaro, e nem porque esse assassino acaba usando essas roupas. Mas eu também não acho que precisa de explicação. É só pelo drama, é só pelo glamour. E quem sou eu para julgar? E é engraçado, aliás, porque eu vi alguns comentários e críticas da época e todos falavam que esse era um filme que não tinha muita coisa a oferecer além do visual. E eu ainda quero fazer um vídeo mais detalhado explicando os meus problemas com esse argumento aqui no canal, mas eu tô completamente de boas com um filme que só apele pra estética. Eu prefiro 1000 vezes isso do que um filme metido a pseudocult que não tem uma cena bonita. E eu acho que isso vem muito de uma cultura que sempre existiu, mas que tá ficando mais evidente nos últimos anos, desses cinéfilos que tratam o roteiro como a única unidade importante no cinema, como uma divindade, e tudo precisa se curvar ao roteiro. E assim, fofo, eu fiz 4 anos de um curso de cinema para chegar aqui nesse momento e te dizer, não fode, Mori. E antes de finalizar o vídeo, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu acho muito foda como esse filme preenche esse legado do giallo italiano, principalmente por conta da relação entre o Michael Soavi e o Dario Argento. Só que ao mesmo tempo, ele veio em 1987, uma época onde o giallo já estava abrindo espaço para o slasher no mundo todo. Desse jeito, O Pássaro Sangrento é um slasher. Ele é oficialmente considerado um slasher italiano. Só que ao mesmo tempo, eu gosto de ver ele como o filho queer e desajustado desses dois gêneros tão famosos e tão populares. Eu consigo ver muito bem as inspirações tanto de um lado quanto de outro. Aqui, a gente tem uma estética muito forte, com muitas cores, muitas luzes e esse grande apelo para o espetáculo, algo que está comumente associado ao diálogo. Mas ao mesmo tempo, os personagens são bem arquetípicos do slasher e as mortes são muito criativas, são muito vibrantes e são muito absurdas. Tudo isso acaba combinando muito bem e esse filme consegue agradar gregos e troianos, ou melhor, italianos e americanos. Mas não só isso. Eu acho que esse filme é uma ótima ponte intermediária para quem conhece o slasher e gosta de slasher, mas quer conhecer um pouco mais do diálogo e vice-versa. Enfim, fica aqui a recomendação porque é um filme delicioso de se assistir, mas também porque ele prova que, diferente do que aquele filme horroroso da Netflix diz, a Itália sempre teve uma tradição muito bacana com o cinema de horror,
não só no giallo, mas também em outros subgêneros que são tão populares e tão queridos quanto ele. Mas diz aí, você já viu esse filme, ou pelo menos conhece ele? Qual outro grande clássico do cinema italiano você quer que eu comente aqui nesse canal? Lembrando que esse vídeo faz parte do projeto Planeta Terror, onde eu venho aqui para comentar alguns filmes que foram produzidos fora do eixo dos Estados Unidos e de países de língua inglesa. Então vem muito mais coisa aí para provar que não é só gringo dos States que sabe assustar ou fazer filmes de terror decentes, beleza? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, me seguir nas redes sociais e se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. No fim das contas, a minha esperança é que em House of Gucci, a Lady Gaga acabe tirando uma máscara de pássaro do meio do cu e saia matando as pessoas com uma faquinha de manteiga na mão e um rolo de macarrão na outra, e aí no fim a gente descubra que, na verdade, é um remake desse filme. Ia ser tudo pra mim.